Por que e para quem você escreve? Tá aí duas perguntas que nós, enquanto escritores, muitas vezes deixamos passar em branco, não refletimos tanto, porque na ânsia de escrever, muitas vezes, às vezes a gente quer colocar o nós, colocar os nossos pensamentos, colocar as nossas construções de histórias e esquecemos quem é que está do outro lado, quem é o nosso leitor, né? E qual é o objetivo daquele texto. Então, duas perguntas que tem que entrar na sua cabeça quando você está escrevendo um texto, seja ele de qualquer gênero textual for, seja de qualquer tipo textual que seja, enfim, você precisa saber dessas duas perguntas, ter a resposta para essas duas perguntas. Por que eu escrevo? Para quem eu escrevo? O porquê entra o nosso objetivo e o para quem entra o nosso interlocutor, o nosso leitor. Pensando nessas questões, então, você vai saber, por exemplo, que você tem uma empresa. Vamos citar um exemplo aí. Você tem uma empresa, tá lá fazendo um post para Instagram para divulgar uma atividade da sua empresa, um produto novo, alguma coisa assim. Aí você sabe que qual é o teu objetivo, qual é o teu porquê? É divulgar o produto. Então, eu sei que tenho que divulgar um produto. Então, é qualquer gênero textual que vai caber nesse daí? Nesse tipo de texto? Não. Então, aí você já começa a dividir as coisas, pensar melhor em como você vai escrever aquele texto, qual é o gênero que se encaixa mais e, além disso, quem é meu público-alvo, porque daí vai definir também qual é a minha linguagem, como é que eu vou falar com outra pessoa, como é que eu vou escrever a ponto de comunicar de forma muito mais profunda, mais que atinja mais pessoas que estão ali pensando nessa rede social, pensando nesse seu negócio, que cabe sim tipos de textos dentro dessa rede. Então pensem aí, qual é o meu porquê? Vender o produto. Para quem? Para os meus clientes. Talvez você tenha aí uma empresa de roupas usadas, né? Um brechó. Você vai poder usar uma linguagem formal ou uma linguagem informal. Como são seus clientes? Eles preferem um texto mais descontraído, lembrando que geralmente em redes sociais esse tom descontraído cabe mais nos textos, então é interessante você pensar nisso, desconstruir essa ideia de que tem que toda vez escrever de uma forma muito bonita e isso às vezes acaba distanciando quem que é o seu público leitor e seu público aí clientela mesmo. Então pensem sobre isso. Então você vai pensar em linguagem, porque você está vendo quem é seu público. Você vai pensar qual é o gênero que encaixa melhor, readaptando para um outro tipo de gênero, que é o post do Instagram. Porque você pode muitas vezes falar sobre um produto, fazendo um texto falando do produto ali, como você pode talvez usar uma charge para falar do seu produto, talvez você pode contar uma história em quadrinhos ali, falando uma tirinha sobre o seu produto e colocando um personagem. Talvez você pode contar a história de alguém, alguma narração, né? De alguém que usou o seu produto e como que aquele produto serviu para a vida daquela pessoa. Enfim, você pode estar fazendo a propaganda do seu item sem ser especificamente um gênero de propaganda. Você não precisa o tempo inteiro estar construindo o anúncio publicitário para vender o seu produto. Por que eu estou falando isso? E, obviamente, esse texto todo, né, esse para quem, esse porquê, vai estar interferindo nesse tipo de texto lá, do post do Instagram, pensando na sua empresa aí, você que está escrevendo um texto para venda? Sim, mas para outros casos também. Aqui é só um exemplo, tá, gente? Isso é só um exemplo. Se você for pensar aí, estou fazendo uma carta, aquela carta de apresentação que muitas vezes está unida ao currículo, né? Algumas empresas pedem, até o LinkedIn tem essa adaptação. Como é que você vai falar de você de uma forma que atrai a atenção, de que atinja quem é o seu público, no caso o avaliador ali, o pessoal do recursos humanos, enfim. Você vai ter que pensar sempre no momento que estou escrevendo para alguém e qual é o meu objetivo? Por que estou escrevendo? Então sempre reflitam sobre essas questões. Não é se prender a isso, mas é escrever,
reler e depois ver. Meu público, o meu leitor vai me entender? O meu objetivo vai ser alcançado? Eu estou conseguindo transmitir a mensagem? Então aí a gente tem todo aquele caminhar entre mensagem, quem é o meu interlocutor, né, o veículo que está sendo dada aquela mensagem e se o objetivo está sendo atingido ou não. Então reflitam sobre isso, por quê e para quem, objetivo e público-alvo tem que estar na sua cabeça. Senão você muitas vezes não vai comunicar da forma que seria melhor possível, de forma que você atinja mais gente. Então pensem sobre isso. Até a próxima aula.